irmãos podem sentar. Os irmãos, nós começamos o ano de 2013 enfatizando a necessidade de crescermos aqui na sede. Nós temos feito muito na obra missionária. Muito significa dizer que estamos fazendo mais do que o que fazíamos. O muito não significa dizer que estamos fazendo mais do que Deus espera que façamos. Mas estamos fazendo mais do que aquilo que a gente fazia. Mas temos sentido a necessidade de crescer aqui na sede. Temos crescido muito pouco. Temos cuidado muito pouco dos novos convertidos. Não temos auxiliado os que aceitam Cristo aqui. Nosso cuidado é muito pouco. Muita gente fica sem cuidado algum e por isso não se integra na igreja. Então, nós começamos o ano já ontem, oferecendo aos irmãos um treinamento, primeiro treinamento pensando no crescimento da nossa igreja, pensando em fazermos algo dentro aqui das quatro paredes do templo da nossa igreja. E eu fiquei muito surpreso e grato a Deus pelo número de irmãos que estavam aqui. Eu queria que os irmãos vissem algumas fotos. Esse treinamento foi ontem. Aí a sala lá embaixo, né, no subsolo. Pode passar nisso. E momentos que nós fizemos reuniões de grupo, né, de treinamento, cada um compartilhando com o outro. Foi muito agradável. Nós começamos às 2h40. Estava marcado para 2h30. Começamos às 2h40. E ficamos até às 19h10, direto às 19h10. Demos uma pausa para o lanche. Os irmãos podem ver aí o grupo que estava aqui. E aí pode passar. Momentos de 2 a 2. E aí o momento do lanche, né? Momento especial que ninguém vai dispensar. Ok. Nós tivemos, irmãos, 47 pessoas ontem aqui. 47. Destas 47, 39. Esse som... É impressão minha, está cortando aqui o som. Não está cortando? Os irmãos estão me ouvindo? Nós tivemos 39 pessoas da nossa igreja. 39. 2 da nossa congregação Getsemane. E os outros irmãos eram de igrejas batistas que pediram para participar. Dos 39 nossos, todos ficaram do início ao fim. Todos ficaram do início ao fim. Então, 39 nós tivemos 3 irmãos nossos que saíram por necessidades maiores, né? E não terminaram, saíram por necessidades maiores, mas os outros todos ficaram do início ao fim. Fiquei muito feliz com isso, porque é um novo momento na nossa vida. Então, esses irmãos estão desafiados já a começar um programa de evangelização de pessoas. Todos eles saíram da reunião com uma lista de pessoas. E eles vão começar a orar e a trabalhar para ganhá-los para Cristo Jesus. Então, esse ano nós esperamos que seja um ano de muita salvação de vidas no nosso meio, de muito cuidado uns dos outros. Vamos depois marcar um segundo encontro. Nós precisamos ter pelo menos mais 3 encontros, né, com esses grupos de treinamento, pensando na evangelização e no discipulado, no cuidado dos novos convertidos. Então, graças a Deus por esse início que foi muito bom. Ainda só para complementar, na terça-feira, o irmão Javan está pedindo a comissão de indicações da igreja que esteja aqui no templo às 19 horas para uma reunião. A gente não concluiu o nosso trabalho, por isso não fizemos aquela assembleia. Então o irmão Javan está pedindo a comissão que esteja aqui para essa reunião. E estamos pedindo também a diretoria estatutária da igreja e os diáconos que venham. Nós gostaríamos de ter a participação da diretoria
estatutária da igreja e dos diáconos. Este trimestre, irmãos, nós estamos estudando, começamos o estudo do livro de Apocalipse. Estamos usando o material do trimestre passado, que a gente não utilizou, e o nosso estudo é sobre o Apocalipse. É um bom estudo para a gente numa época em que as pessoas estão tão preocupadas com o fim do mundo, não é? Uma preocupação mais da mídia do que das pessoas, porque a mídia fica dizendo, se você está lendo esse e-mail, é porque o mundo não acabou, então aproveita e compra alguma coisa, né? Então a mídia está aproveitando essa preocupação com o fim do mundo e fazendo uma certa brincadeira com a questão do fim do mundo. Nesses últimos anos já tivemos várias marcações de datas de fim do mundo, né? Vários momentos em que se marcou o fim do mundo. E quando se fala em fim do mundo, o livro do Apocalipse está no foco. Você termina centrando no livro do Apocalipse. O pastor Hernandes Dias tem um livro muito interessante, aconselho que os irmãos leiam, Estudo no livro de Apocalipse. Eu quero destacar algumas coisas que ele diz na introdução do seu livro sobre o Apocalipse. Ele diz, o livro de Apocalipse é um livro sobre Jesus e a sua igreja. Se os irmãos atentarem no livro de Apocalipse, a mensagem é Jesus e a igreja. Essa é a mensagem. É um livro de revelação. É o véu que é tirado e nos é dado discernimento de determinadas coisas. Essa revelação é feita por meio de sinais. Toda a linguagem do Apocalipse é uma linguagem de sinais. A linguagem apocalíptica é uma linguagem muito utilizada naquela época do escrito do livro do Apocalipse. Parte do livro de Daniel é assim também, né? Uma linguagem apocalíptica, cheia de sinais, de simbolismos. Então ali nós encontramos os candeeiros, os selos, as trombetas, as taças e os números. E todos eles são simbólicos de uma mensagem. O pastor Hernandes Dias faz no seu livro algumas indagações sobre o conteúdo do livro de Apocalipse. Ele diz, qual é o propósito deste livro? E ele responde, seu propósito principal é confortar a igreja militante em seu conflito contra as forças do mal. O livro está cheio de consolações para os crentes atingidos. Então, se você perceber, a mensagem principal é uma mensagem de conforto para a igreja, dizendo a igreja está sendo perseguida, mas o Senhor está cuidando dela e ela será vitoriosa. A eles, aos crentes, é dito que Deus vê as suas lágrimas. Apocalipse 7, versos 17 e 21, 4. A igreja é dito que as suas orações produzem verdadeiras revoluções no mundo. E a gente precisa descobrir isso. Apocalipse 8, 3 e 4. A sua morte é preciosa aos olhos de Deus. O livro de Apocalipse não vê a morte como tragédia, mas como algo que é precioso aos olhos de Deus. Apocalipse 14, verso 13. E mais, a vitória da igreja é assegurada. Apocalipse 15, verso 2. Seu sangue será vingado. Deus não deixa que o seu povo sofra sem vingança. Seu Cristo governa o mundo em seu favor. Seu Cristo voltará em breve. Essa é a mensagem. Você está sendo perseguido, sofrendo, mas o Senhor voltará em breve. Outra indagação que o pastor Hernandes Dias faz é qual é o tema do livro. Ele diz, o tema do livro de Apocalipse é a vitória de Cristo e de sua igreja sobre Satanás. A intenção do livro é mostrar que as coisas não são como parecem ser. O diabo, o mundo, o anticristo, o falso profeta e todos os ímpios perecerão, mas a igreja triunfará. Cristo é sempre apresentado como vencedor e conquistador. Jesus triunfa sobre a morte, sobre o inferno, sobre o dragão, sobre a besta, sobre o falso profeta, sobre a Babilônia e sobre os ímpios. A igreja que tem sido perseguida ao longo dos séculos, mesmo suportando o martírio, é vencedora. Os juízos de Deus mandados para a terra são uma resposta de Deus às orações dos santos. Então ore, porque o juízo de Deus será sempre uma resposta à sua oração.
E ele indaga mais: para quem foi destinado o livro? Este livro foi inicialmente endereçado aos crentes que estavam suportando martírio na época do apóstolo João. Houve grandes perseguições nos primeiros séculos contra a igreja. Nero no ano 64, Domiciano no ano 95, Trajano no ano 112, Marco Aurélio no ano 117, Sétimo Severo no fim do século II, Décio no ano 250 e Diocleciano no ano 303 depois de Cristo. Este livro foi destinado a estas igrejas, mas não apenas às igrejas daquele tempo, mas a todos os crentes durante toda a vida. Na verdade, é destinado às 7 igrejas da Ásia. Se você tomar a expressão ou o número 7 como o símbolo daquilo que é perfeito, da totalidade, implica que ele é um livro para toda a igreja. O livro de Apocalipse deve ser visto não como uma mensagem que registra os fatos em ordem cronológica, mas temos no livro 7 paralelas e progressivas imagens. Cada seção do livro se refere à vinda do Senhor Jesus. A cena do fim vem ficando cada vez mais clara até chegar ao relato apoteótico da última sessão. E então o pastor Hernandes divide o livro nestas 7 sessões, mostrando cada uma delas o seu conteúdo. A primeira sessão, capítulo 1 a 3, os 7 candeeiros. Qual é a lição desta sessão? É que Cristo tem o controle da igreja em suas mãos. Ele é aquele que está no meio da igreja. Encontramos aqui Jesus numa descrição do Cristo que morre, ressuscita e volta. A morte e a ressurreição de Cristo é o começo da era cristã e o juízo final terminará a era cristã. A segunda sessão vai do capítulo 4 a 7 e trata dos 7 selos. Qual é a mensagem dessa sessão? É que ele, o Cristo, tem o controle da história em suas mãos. Contemplamos sua morte, mas essa sessão encerra com uma cena da segunda vinda de Cristo. Ele tem não só o controle da igreja, mas tem o controle da história. A história da humanidade não está solta. Deus tem o controle dela. A terceira sessão, diz o pastor Hernandes, capítulo 8 a 11, são as 7 trombetas. Nesta visão vemos a igreja vingada, protegida e vitoriosa. Havendo começado com o Senhor como nosso sumo sacerdote no capítulo 8, avançamos até o juízo final, quando o Senhor voltará vitorioso. A quarta sessão vai do capítulo 12 a 14, a tríade do mal. Novamente voltamos ao início, ao nascimento de Cristo. Depois vem a perseguição do dragão a Cristo e a igreja. Ele levanta a besta e o faz o profeta. Finalmente vem a cena do juízo final e a vitória de Cristo sobre seus inimigos e inimigos da igreja. A quinta sessão vai do capítulo 15 ao 16, são as 7 taças. Descreve as 7 taças da ira, representando a visitação final da ira de Deus sobre os que permanecem impenitentes. Uma vez mais a cena começa no céu, relatando o Cordeiro com seu povo, mas no capítulo 16 vemos uma espantosa descrição do juízo. Aqui a descrição é completa. A sexta sessão, capítulo 17 a 19, a derrota dos agentes do dragão. Há um relato da destruição dos aliados do dragão. A meretriz, a besta, o falso profeta, os seguidores da besta. E em contrapartida, a igreja é apresentada como a esposa de Cristo, como aquela que é protegida pelo Senhor. A sétima e última sessão, do capítulo 20 a 22. Esta sessão mostra o reinado de Cristo com as almas dos santos do céu, e não o milênio na terra depois da segunda vinda. O capítulo 20 começa na primeira vinda, e não depois da segunda vinda. Então temos a descrição do juízo final. Após isso, vemos os novos céus e nova terra, e a igreja reinando com Cristo para sempre. Esta é a visão, irmãos, do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse não é um livro para esconder a mensagem. Pelo contrário, é o livro da revelação. O texto que nós lemos hoje, na lição de hoje, no estudo de hoje da EBD, foi capítulo 1, versos 1 a 8. Diz assim:
Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E enviando-as pelo seu anjo, as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo quanto viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, que era, que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos fez reinos, sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse foi o texto da nossa lição de hoje, do nosso estudo de hoje. O texto começa com o nome a expressão que dá nome ao livro, que nós chamamos Apocalipse. A palavra é revelação, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Esse é o título do livro. O conteúdo é uma revelação de Deus, é uma revelação de Jesus Cristo. Não é algo que nós descobrimos sobre Deus. É algo que Deus se descobre e nos faz conhecer. Às vezes nós imaginamos que nós é que descobrimos Deus, nós é que conhecemos Deus. E a Bíblia diz que não, é Deus que se dá a conhecer. É Deus que se revela. E o nome Apocalipse tem literalmente este sentido, revelação. A palavra é composta de 2 partes. Apó, que significa de dentro para fora, e calipso, que significa cobertura. A ideia é tirar o véu, descobrir o véu, descobrir o que está oculto. É Deus se dar a conhecer, é Deus revelar a sua vontade a cada um de nós. Quando você lê o livro do Apocalipse, tente olhar entre todas as imagens o que Deus está dizendo à sua igreja, o que o Senhor está falando conosco como igreja, como povo de Deus, e a maneira que Ele mostra e se mostra como vitorioso sobre o mal. O mal não terá domínio sobre a terra. Antes que isso aconteça, o Senhor vai intervir, o Senhor vai dizer basta, acabou, chegou o fim, chegou a hora. Ao mesmo tempo, o texto que nós lemos mostra a bênção de Deus a todas as igrejas. O versículo 4 e 5 diz: João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós da parte daquele que era, que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. É a bênção de um Deus triuno, a sua igreja. Aquele que era, que é, mas também do Filho, mas também dos 7 espíritos, ou do Espírito pleno de Deus. Note que a ênfase está na bem-aventurança daquele que conhece, daquele que ouve, daquele que lê, mas daquele que guarda as palavras da profecia. A mensagem da palavra de Deus para todos nós não é apenas que a gente leia a Bíblia, ou que a gente conheça a Escritura. A mensagem da palavra de Deus a todos nós não é apenas que a gente saiba responder questões sobre as Escrituras. Eu vejo que tantas vezes a gente repete coisas do tipo: quem foi a mulher de Cicrano? Quem foi o filho de Beltrano? Coisas que são importantes saber. Mas a ênfase do cristianismo não será um vestibular do tipo: quanto você sabe do quê? A ênfase do cristianismo é: quanto você guarda do quê?
Enquanto você observa, obedece do quê? Quando Jesus nos manda fazer discípulos e batizar, a gente dá muita ênfase no id, como se o id fosse o imperativo. E o imperativo é ajudando-nos a guardarem, a observarem tudo o que vos tenho ordenado. O imperativo não é apenas fazer um seguidor, o imperativo é fazer alguém que guarda, que observa a palavra. Jesus disse que nós mostramos que o amamos se guardamos a sua palavra. A mensagem do Apocalipse é: bem-aventurado aquele que guarda. Guarda. A coisa está sendo revelada, Deus está se dando a conhecer, então guarde. Guarde, observe. Observe isto. Nos versículos 5 e 6 nós vemos como Deus mostra a redenção que o Senhor fez a cada um de nós. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. É a nossa redenção. Somos livres, não somos escravos, somos livres. E diz mais, ele nos libertou e nos fez duas coisas: reino e sacerdote. Somos reino. O reino é o domínio de um rei. Então nós somos o reino de Deus. O nosso rei é o Senhor Jesus. Ele é aquele que reina sobre nós. Mas ao mesmo tempo nós somos sacerdotes para Deus Pai. Sacerdotes. Nós é que representamos Deus para as pessoas. Por isso a Bíblia diz que somos o corpo de Cristo. Nós somos aqueles que podemos apresentar Deus às pessoas, porque Deus se revelou a nós, Ele se deu a conhecer a nós, então nós o conhecemos e somos conhecidos, portanto nós podemos apresentá-lo àqueles que não o conhecem. Mas a Bíblia diz nesse texto que Ele nos ama, Ele nos libertou, e Ele nos fez sacerdotes. Ele nos ama. O Senhor não é o príncipe de um reino, Ele não é um soberano, tirano, que se impõe de qualquer forma, que desce a sua mão de qualquer forma. O Senhor não é tirano, Ele é o príncipe, o rei de um reino que ama os seus súditos, porque Ele se dá pelos seus súditos. Diferentemente de todo o reinado, onde alguém assume o poder e com o seu cetro guia com mão de ferro, Jesus guia com amor, com aquele que se dá, se entrega e vai à cruz por causa dos seus súditos, é aquele que morre pelos seus súditos. No versículo 7, o destaque é a volta de Jesus. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Diferente desses anúncios de que Jesus vem, ou que está ali, ou que está acolá, o texto diz que Ele vem de maneira visível, concreta, todo olho o verá. Ele foi para o céu, mas não foi para ficar lá, mas Ele foi para preparar um lugar para nós, com a promessa de que voltará, para nos levar para este lugar. Ele deixou fisicamente esse mundo e Ele voltará de maneira visível, física, a esse mundo. Todo olho o verá. Mas no versículo 8, o destaque é para o poder de Deus, a grandiosidade de Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega. Esse é o título do estudo de hoje da EBD.
aquele que é, aquele que era e há de vir, o Todo-Poderoso. Alfa e Ômega, primeira e última letra do alfabeto grego. Significa que o Senhor diz que Ele é o princípio e o fim. Ele que trouxe a existência vai trazer tudo à sua conclusão. Ele que criou vai trazer tudo a seu juízo. A frase alfa e ômega indica a totalidade, a mais absoluta presença e o mais absoluto poder de Deus. O povo hebreu utilizava esse mesmo tipo de expressão para o Aleph e o Tal, a primeira e última letra do alfabeto hebraico. Os rabinos costumavam dizer que Adão tinha transgredido a lei, mas Abraão a tinha observado, do Aleph ao Tal. Diziam que Deus tinha derramado a sua bênção sobre Israel, do Aleph ao Tal, do princípio ao fim. A expressão aqui é a mesma ideia. O Senhor é aquele que controla tudo. O Senhor é aquele que tem nas suas mãos a história da humanidade. Não há como fugir disto. Ele é o Todo-Poderoso. A palavra é onipotente, que significa o que tem todo domínio, o que tem todo poder, aquele que controla todas as coisas, aquele que tem todas as coisas na palma da mão. Qual é a mensagem que você pode tirar daqui? Primeiro, por mais que tudo pareça fora de controle, não se desespere. Deus tem o controle. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Não se desespere. Você pode não entender como é que é o controle, mas Deus tem um controle. Você pode não compreender o que está acontecendo, mas Deus tem o controle. Conta-se que um navio estava prestes a naufragar, jogado pelas ondas. E a tripulação corria desesperada de um lado para o outro, muitos gritos. Todo mundo sem saber exatamente o que fazer. E alguém passava numa das cabines, um daqueles camarotes, e a porta estava aberta, e no balançar do navio, a porta ia e vinha batendo. E a pessoa percebeu que havia uma criança brincando sentada no chão do camarote. E ele então segurou a porta e disse: meu filho, você não vê que o navio está afundando? E a criança olhou para ele e disse: não se preocupe, meu pai é o piloto. Não se preocupe, meu pai é o piloto. E nesse mundo, irmãos, às vezes olhando para o mundo macro, para a sociedade como um todo, parece que o navio está quase afundando. Isso gera em muitos de nós medo, insegurança, pânico. Nós somos a geração do pânico. Os psicólogos nunca ficarão desempregados, porque nós criamos as doenças pelo pânico, pelo medo, pela insegurança, pelo temor. Quando você olhar o mundo todo e pensa que ele, como um navio, está para desabar, lembra que o seu pai é o piloto, é o comandante. É ele que tem o controle do navio. Mas trazendo para o seu mundo micro, pessoal. Quantas vezes a gente olha para o nosso mundo pessoal? Não interessa a ninguém lá fora, é o meu mundo.
As coisas parecem que estão completamente fora de controle. Chega um momento que a gente diz: Deus, o que falta acontecer comigo? O que falta? Porque quando a gente olha, parece que não falta mais nada, não. Então, quando o seu mundo também pessoal, estiver assim como um navio que você vê que está de um lado para o outro e você não sabe no que vai dar, onde vai parar, o que vai acontecer, lembra que o piloto, o comandante da sua vida, quem está no manche, lá na minha sala eu tenho um manche lá, eu ganhei lá de um moço lá na ilha do Marajó. Eu achei tão bonito aquilo. Eu disse: rapaz, eu queria esse negócio aqui, eu posso comprar? Ele disse: não, é seu, me deu de presente. Então eu tenho lá um manche de navio lá na minha sala. E aquilo é para me lembrar que na minha vida, no comando, Deus está. Deus está. A expressão do texto dessa lição de hoje é que aquele que é o alfa e o ômega diz: Ele me ama. Me ama. Então, se eu posso dizer uma expressão para você, eu digo assim: descansa. Deixa o comandante guiar o navio. Deixa o manche na mão do piloto e ele vai saber como conduzir. Lá em Belém é uma grande baía, e quando os navios chegam em Belém, por mais que aqueles que pilotem os navios tenham anos e anos de experiência, eles ficam parados antes do ancoradouro e aí vai um prático. O prático é o piloto da região. Ele vai lá para conduzir o navio até o ancoradouro. Ninguém arrisca entrar naquela baía sem um prático. Porque o prático é que conhece as profundezas da água e especialmente os bancos de areia que se locomovem ali. O prático pode olhar para a água e dizer: é por aqui. Quem conhece os detalhes da sua vida e das situações que envolvem sua vida, quem é o prático na sua vida, é o Senhor dos Senhores, é aquele que foi à cruz por você. Ele conhece. Descanse. Deixe na mão dele. E ele vai lhe levar até o ancoradouro sem nenhum prejuízo, sem nenhum problema. Vamos orar. Pai bondoso, nós agradecemos essa manhã que ficamos aqui. Agradecemos a palavra que o Senhor nos dá para nos consolar, para nos fortalecer a fé, para nos dizer que apesar das perseguições, apesar das intempéries da vida, o Senhor está no controle. O Senhor tem o manche na mão. O Senhor é aquele que conduz o barco da nossa vida. E nós sabemos que o Senhor vai nos botar no ancoradouro sem nenhum prejuízo, sem nenhum dano. Pai, às vezes que o navio parece balançar demais e nós não entendemos, nos dá força para confiar, nos dá fé para descansar, nos dá, ó Deus, a capacidade de entender que o Senhor conhece cada célula do nosso corpo,
E o Senhor conhece cada situação na nossa vida. Deus, aumenta-nos a fé. E aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que iniciou toda a criação, mas iniciou também toda a nossa vida, há de concluí-la, há de guardá-la. Por isso, Pai, nos faz viver nessa dependência. Em nome de Jesus. Amém.